Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, por muito tempo eu pensava que unboxing e book haul era a mesma coisa. E hoje vejo que não, a gente vai ver a diferença nesse vídeo. Unboxing, como o próprio nome sugere, é tirar da caixa, né, do inglês. Já book haul é literalmente trazer livros, e é exatamente o que aconteceu. Eu fui na livraria Martins Fontes, foi um prazer estar lá. Eu sou de São Paulo, mas eu nunca tinha ido e percebi que realmente é uma senhora livraria. Agora, infelizmente, né, que a cultura fechou. Eu costumava ir muito na cultura, né? Imagino que muitos de vocês também, que são aqui de São Paulo. Eu falei, bom, vamos no próximo, né? E realmente é pertinho da onde era a cultura. Não tão perto, na verdade, mas razoavelmente. E encontrei tanta coisa lá que fiz as comprinhas, né? A questão é que a gente não vai tirar nada da caixa, a gente vai tirar da sacola. Eu comprei bastante coisa, a gente vai dar uma olhadinha aqui. E só clássicos brasileiros. Pois é, pessoal, muita gente até pergunta, e aí, Marcelo, você faz resenha de brasileiros, né? E eu faço, pessoal, ultimamente tenho feito aqui de Machado de Assis, algumas coisas, mas eu percebo que, né, daria pra a gente fazer mais. E eu falei, bom, vamos aumentar um pouco a coleção também, por que não? Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, unboxings e muito mais, peço-lhe a gentileza de já se inscrever no canal, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. Lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta, qualquer outro item de consumo, desde que pelos links abaixo você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço o seu apoio. E se você não quiser perder nenhuma oferta do mercado literário, notícias e até mesmo sorteios exclusivos, considere participar da nossa newsletter e ou nosso grupo de Telegram. Vamos lá? Pessoal, primeiramente temos a sacola número 1, assim eu apelidei ela. E com toda essa onda de Machado de Assis, né, da data da gravação desse vídeo, né, recentemente viralizou aquela influenciadora norte-americana, Courtney Henning Novak, se não me falha a memória. Ela falou de memórias póstumas que nós lemos com o nosso clube de leituras, né, e aí eu aproveitei para emendar O Alienista. E na verdade, pessoal, eu já terminei. Eu nem esperei fazer o book haul aqui. É um livro curtinho, né, e aqui a gente tem a história de Simão Bacamarte, né, o médico designado aí para Itaguaí, que inicialmente nem ele sabe qual vai ser a especialidade dele, mas ele reflete um pouco e fala, eu quero ser psiquiatra, né, eu quero cuidar da alma humana, né, muito nobre e bonito, mas o homem tem uma certa megalomania, apesar de que inicialmente a gente entende que ele é pura vaidade, né? Porque o que vai acontecer é que ele vai construir um manicômio, a tal da Casa Verde, e vai começar, literalmente, a encarcerar os habitantes lá. No primeiro momento, ele é movido por nobres objetivos científicos, e no segundo, a gente vai percebendo que vai se imiscuindo aí sentimentos de ciúme, inveja, né? Bom, esse aqui olhou torto pra mim, vamos pôr ele lá no manicômio. É bem interessante, mas aos poucos a gente vai vendo que realmente ele tem essa grande dúvida, né? Afinal, o que é ser um louco, né? Inicialmente ele tem um conceito, depois ele tem outro, e naturalmente que isso vai afetar, né? Quem vai ser encarcerado e quem vai ser libertado, né, da Casa Verde. Agora, é muito louco, perdoem a palavra, né, você imaginar alguém que não sabe exatamente quem deveria estar lá ou não e fazendo esses experimentos, literalmente experimentos com pessoas, né? Uma coisa meio impensável. Eu achei o livro, naturalmente, com um tom, diria até surreal, mas muito cômico, interessante. Eu acho que ele sim suscita debates interessantes. Inclusive tem uma parte política aqui que era totalmente inesperada. Eu vou fazer uma resenha desse livro, aqui é apenas um book haul, mas apenas pincelando aqui para quem, né, provavelmente já ouviu falar, o Alienista, né, e falar do que trata. Né? Bom, é de um psiquiatra que ele mesmo talvez deveria estar lá dentro, mas ele começa a encarcerar um atrás do outro nessa Casa Verde. E tem uma parte política realmente inesperada, com Câmara de Vereadores e discussões e disputas políticas, né? Simplesmente sensacional, gostei bastante, é um conto quase, né, tem 79 páginas, se não me falha a memória, vale muito a leitura, eu gosto, né, desses livros curtinhos, tinham várias edições lá, eu escolhi essa da La Fonte, eu realmente não sabia qual pegar, mas como é um conto curto, né, qualquer uma serve aí. Pessoal, não sei quanto a vocês, mas essas edições da Rocco, da Clarice Lispector, me pegaram, assim, né? Eu tô vendo todo mundo divulgar, né? E eu falei, tá na hora, né? Então eu comprei A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e eu conheço por cima a história, não me lembro se eu li ou não pro colégio, já faz muito tempo, mas é uma obra curtinha, uma edição linda, né, pessoal? Olha só, muito bem trabalhada aqui da Rocco. Eles fizeram uma coleção da Clarice que dá vontade de adquirir ela inteira, né? Vamos ver aqui atrás, lembro que era a história de Macabeia, né? Tinha uma cartomante no meio, tem até filme, né? Clarice
recusou todos os rótulos e enquadramento em escolas ou sistemas literários, buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Eu gosto muito desse estilo reflexivo dela, combina muito comigo. Esfinge, feiticeira, monstro sagrado. O renascimento da fascinante Clarice Lispector tem sido um dos verdadeiros eventos literários do século XXI. Ninguém soa como Clarice, ninguém pensa como ela. Ela não apenas parece dotada de mais sentidos do que os 5 conhecidos, mas também curva a sintaxe e a pontuação de acordo com sua vontade. Ela vira o dicionário de cabeça para baixo, chutando todas as palavras de suas definições, espalhando-as de volta como quer, e não é que a língua parece melhor? The New York Times. Muito bom, pessoal. É curtinho, acho que eu devo ler em breve também, entregar uma resenha aí pra vocês. O problema é que eu tô com uma fila de resenhas, pessoal. Comecei a catalogar, né, os livros que eu já li e não fiz resenha, já tá chegando uns 10. E se eu pegar esses curtinhos aqui, a lista só vai aumentar, porque é complicado, né, pessoal? Eu sou um pouquinho perfeccionista, assim. Quando eu quero fazer uma resenha, eu não gosto de só falar do livro, eu gosto de falar um pouco do autor, contexto histórico, temas. Então, essa preparação que acaba me atrasando um pouco, mas é pra um bem maior, né, pessoal? Aqui no YouTube, pra quem não sabe, né, no primeiro momento ela é muito divulgada, né? As visualizações sobem, depois elas entram numa estagnação, mas em um terceiro momento começa a cair no algoritmo de buscas. Então, às vezes eu tenho resenhas que o pessoal tá comentando que já foi publicada há 2 anos atrás, né? Então, por isso que eu gosto de deixar uma coisa, né, meio que pra posteridade. Parece meio fúnebre falar isso, mas é a verdade. Pessoal, temos aqui Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. É um autor que parece que divide opiniões, assim. A obra dele parece ser sensacional pelo que eu escuto, mas ele como pessoa já escutei severas críticas. Inclusive porque parece que teve, não sei se foi um quadro da TV Cultura, alguma coisa assim, onde ele discutiu fortemente com a autora Raquel de Queiroz. Os dois se desentenderam feio, deu uma treta. E agora os dois estão juntos aqui nesse book haul. O Caio Fernando Abreu, pra mim, ele tem uma cara meio niilista, assim, não sei quanto a vocês. Eu olho pra ele, parece uma pessoa meio triste, que é triste, mas geralmente essas pessoas escrevem muito bem. Em sua obra mais célebre, publicada em 1982, quando tinha 34 anos, Caio Fernando Abreu faz transbordar de cada página a angústia, o desassossego e o estilo confessional que o consolidaram como uma das vozes mais combativas e radicais de sua época. A prosa visceral dos 18 contos de Morangos Mofados, potencializada pela hesitação coletiva de um país que vislumbrava a redemocratização ante a falência incipiente do regime militar. Se me falha a memória, ele era bem crítico, como muitos autores, né, do regime militar. Traduziu as inconstâncias humanas mais profundas e continua ainda hoje arrebatando leitores de todas as gerações. Para José Castelo, que assina o pós-fácil dessa edição, embora seja um livro de narrativas curtas, a obra mantém uma férrea unidade em torno da coragem de se despir, da fidelidade aos sentimentos mais íntimos e mesmo os mais terríveis e ainda da dificuldade de ser. Muito interessante, né, pessoal? Eu tenho muita curiosidade de ler essa obra. Não sei onde que ela vai entrar aqui. Eu compro as obras sem um grande plano, porque tem as leituras do clube, né? Tem uma série de leituras aí na fila. Mas eu vou tentando encaixar, né, pessoal? Quem sabe? Eu tenho muita curiosidade de conhecê-lo. E falando no desafeto dele, temos aqui a Raquel de Queiroz. Dizem que é uma grande escritora. Infelizmente eu não li nada dela, o que é uma pena. E por isso que eu comprei. Comprei uma obra curta, né? Tinha obras maiores. Eu sempre gosto de pegar os autores novos, né? Pelas beiradas aí. Aliás, aqui é João Miguel, a obra. Tristão de Ataíde considerava João Miguel o melhor dos 4 romances da primeira fase de Raquel de Queiroz. É o drama da prisão. Ainda é um romance profundamente rural, como o 15, um crime e uma absolvição, e entre eles uma traição de amor, na arte de criar personagens vivos. Um João Miguel a tomar consciência do seu crime, uma Salu, um Seudoca, uma Angélica. A obra se liberta da sua própria autora e vive por si. João Miguel é um homem comum. A psicologia do preso é analisada com argúcia por Raquel. A mulher o abandona. Ele se vê só diante do destino que o perturba. Zé Milagreiro, que está preso na mesma cadeia, mata o tempo a fazer ex-voto, milagres de madeira que são encomendados por gente que deseja pagar promessas. A angústia da prisão, a tensão de João Miguel treme nessas páginas. O trabalho reequilibra o preso, e com a mão assassina ele vai compondo seus trabalhos manuais com a fibra de carnaúba. Gente, eu gosto muito de romances psicológicos, tenho a impressão que vou gostar muito da Raquel de Queiroz. É isso, né? Eu adoro, assim, Dostoiévski, enfim, todos esses autores que vão tratar desses dramas psicológicos muito bem desenvolvidos, o Zweig, né? Me parece que eu vou gostar bastante aqui de João Miguel, e também é uma obra curta, né? A ideia é essa, né? Com as obras curtas e encaixando aí ao longo dos meses e conhecendo um pouco mais da nossa rica literatura brasileira. E por falar da nossa rica literatura brasileira, certamente vou gostar de Angústia, de Graciliano Ramos. Não li, nem sei do que trata. Eu já li Vidas Secas pra escola e lembro que gostei bastante, né? Todo mundo fala que chora, né? A cachorrinha baleia. Enfim, eu lembro mais ou menos, eu até releria Vidas Secas com prazer, porque
aquela coisa, eu li quando eu tinha 14 anos, 15, acho que cabe sim uma releitura, mas eu falei, vamos ler Angústia, né? Parece um graciliano mais niilista, vocês sabem que eu gosto desses temas. Angústia é um dos mais célebres romances de Graciliano Ramos. E isso, por si só, já o coloca entre as obras-primas da literatura brasileira. Apesar dessa importância central, o volume nunca foi alvo de análises de texto rigorosas. Esta nova edição é resultado de um trabalho editorial de fôlego conduzido por Tiago Mil Sala, especialista na obra de Graciliano, supre essa falta e, enfim, restitui o texto tal qual concebido pelo autor alagoano. Contando com um pós-fácil de Antônio Cândido, nunca publicado em livro, ainda inclui uma seção dedicada às diferenças existentes entre as primeiras versões da obra, onde é possível observar as idas e vindas de Angústia e acompanhar em detalhes o processo criativo de um dos escritores brasileiros que melhor condensa a noção de esmero e cuidado com o texto. Dá uma olhadinha na orelha, né? Porque é isso, às vezes eu tô procurando mais uma sinopse, né? E eles costumam falar mais das edições. Estirado numa espreguiçadeira, saltando páginas de um romance que não presta, Luiz da Silva percebe um vulto no quintal da casa ao lado. Achei engraçado, né? Um romance que não presta. Em vez da senhora idosa que costuma regar as plantas toda manhã, quem surge é uma moça vermelhaça, de olhos azuis e cabelos amarelos, Marina. Essa aparição fortuita irá assaltar a vida do já não tão jovem funcionário público e o desejo de seduzir a nova vizinha faz com que sua rotina monótona, marcada pela solidão e por um alinhamento das coisas do mundo, aos poucos dê lugar a planos de futuro, um matrimônio, um lar a dois. Em um primeiro momento, Marina cede de bom grado às investidas do pretendente e aceita a união, interessada na promessa de relativo conforto material. Quando conhece o burguês Julião Tavares, no entanto, desiste do noivado, o que encaminha Luiz da Silva para um vertiginoso processo de degradação. Términos assim de relacionamentos, mesmo curtos, às vezes podem desestabilizar uma pessoa. Em meio às obsessões do narrador protagonista, mergulhado em mesquinharias e paranoias, acompanhamos o desenrolar da rivalidade com Julião Tavares, cuja existência parece interditar qualquer possibilidade de Luiz da Silva voltar a viver desafogadamente, liberto da condição subhumana em que se encontra. E repousando em seu bolso, um pedaço de corda lhe coça as mãos e instiga atos insanos. Publicado em 1936, logo após Graciliano Ramos ser preso pelo Estado Novo, Angústia é um dos seus romances mais críticos e inquietantes, escrito com domínio exemplar da forma, alternando fluxos de consciência com trechos de prosa seca, passou agora por um criterioso trabalho de estabelecimento de texto. Interessante. Pessoal, uma falta que eu admito aqui no canal é que realmente faltam mais escritoras. Então vocês podem ver, coloquei aqui Raquel de Queiroz. E agora temos aqui Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Tá com o preço aqui. É que eu não tirei da capa, pessoal. E tenho bastante curiosidade. Um romance bem curtinho também, então uma ótima oportunidade para conhecer mais da nossa literatura brasileira, das mulheres negras, poder conhecer um pouquinho mais da nossa rica cultura. Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face, e só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Eu gosto muito dessa prosa mais poética e parece que a autora tem essa prosa poética, então eu acho que eu vou gostar bastante. É um livro curtinho, bastante curiosidade de conhecê-la. Vamos para a segunda sacola. E ainda nas mulheres, temos aqui Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Bastante curiosidade de conhecer essa obra, vamos dar uma olhada aqui atrás. Do Diário da Catadora de Papel Carolina Maria de Jesus surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Com uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo, pela sensibilidade na maneira de contar o que viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. Ao ler este relato, verdadeiro best-seller no Brasil e no exterior, você vai acompanhar o duro dia a dia de quem não tem amanhã, e vai perceber com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 50, este livro jamais perdeu sua atualidade. Engraçado, pessoal, eu pensava que esse era um livro mais atual, não sabia que era da década de 50. Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel e viveu na favela do Canindé. Apaixonada por livros, ela alimentava sonhos e desabafava sua triste realidade nas folhas encardidas de seus cadernos, que mais tarde tornaram-se públicas por meio desta obra única. Muito interessante, pessoal, eu gosto muito assim de literatura realista, como o próprio texto diz, e é realmente duro a gente se colocar nesse lugar de sofrimento, mas é fundamental, né, pessoal? A gente vive numa bolha, falo por mim, né, não sei vocês, mas assim, no sentido de que eu levanto a mão aos céus de poder ter tido esse privilégio. Agora, é muito importante que nós que temos privilégios, que possamos compreender essas outras realidades, mergulhar a fundo nelas, porque é muito cômodo, né, a gente ficar onde a gente está e não fazer nada, né? Então, acho que esse tipo de literatura é muito importante para nos conscientizar, né, da falácia da meritocracia
poesia. Veja, eu me considero, no geral, assim, liberal na economia, mas eu sou 100% a favor de programas sociais, mas não só. Eu penso, assim, que a gente tem que trazer alguma solução para a pobreza e não pode simplesmente esperar a mão invisível do mercado, né? Quando eu digo mão invisível do mercado, que eu acredito aí parcialmente, é não fazer tanto intervencionismo econômico, né? Tomar muito cuidado com canetada. Mas ir atrás de políticas sociais, realmente pensar em quem está na base da pirâmide, acho que é fundamental, devia ser a prioridade número 1, porque quem está bem, só não podemos piorar a vida dessas pessoas, assim, porque não há necessidade. Acho que para ajudar quem está mais embaixo, há meios, sem prejudicar ninguém. O problema é que eu sou meio contra essas canetadas do governo, de impostos, de não sei o que, né? Mas eu acho que a gente tem que urgentemente achar soluções para ter mais mobilidade social, sem dúvida alguma. E mesmo que isso envolva algum tipo de intervencionismo. Enfim, tenho bastante curiosidade, tanto que comprei aquela coisa, não sei onde e quando eu vou encaixar, mas tá aqui, agora vai estar aqui na estante, né? Então vamos lá. Pessoal, muita gente pergunta, Marcelo, e a poesia? Pois é, pessoal. Finalmente tomei vergonha na cara. Vou mostrar aqui pra vocês 2 livros de poesia que eu comprei. Eu acho que ainda tem um pouco da síndrome do impostor. Pode ser porque eu não ia tão bem em literatura no colégio, né? Olha só, eu me confessando aqui. Eu não ia mal também, pessoal. Eu tirava entre 6 e 7, né? Era uma escola muito difícil que eu fiz, uma escola bem rígida, né? Na verdade, até o fundamental eu ia muito bem. Eu estava numa escola talvez não tão rígida, né? E eu sempre gostei do português, mas talvez o português não gostava de mim, né? E a poesia é algo que eu tinha como, assim, muito complexa, talvez além de mim. Mas eu acho que hoje eu falo, bom, é um pouco de percepção pessoal também, né? É porque na escola a gente tem sempre uma abordagem mais técnica, né? Quais são as figuras de linguagem utilizadas, o ritmo das estrofes. E tudo isso eu acho até que vou voltar a estudar, né? Vai ser fundamental para poder analisar a poesia, mas também acho que mais importante do que isso é a percepção, né, da beleza das palavras, como aquilo ressoou comigo ou não, né? Então, vamos dar uma tentativa, né? Eu tenho que tirar essa síndrome do impostor, porque eu aqui no canal nunca analisei poesia. Vamos ver se eu me sinto confortável. Mas enfim, temos aqui Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia. Eu entendo a poesia, talvez, como também algo, assim, que talvez precise de mais idade, né, para analisar, porque ele vai remeter a situações que pessoas mais velhas, de repente, enfrentaram, pessoas mais jovens, nem tanto, né, então talvez agora eu vou ter uma identificação maior. E o Carlos Drummond, a gente sabe que é um dos grandes poetas brasileiros, e eu não tenho nada dele aqui, então eu comprei esse livrinho, alguma poesia. E tem uma aqui atrás, vamos dar uma olhadinha. Gastei uma hora pensando num verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Bonito. No fim, ele acabou saindo, né? Mas acho que é isso, né? A poesia é de você trazer algum sentimento de inquietação, de repente, né? Que tá dentro do poeta, né? Para fora. E geralmente tem sentimentos de sofrimento. Mas também, quem sabe, a gente encontra de alegria, né? Várias poesias pequenas. Vamos dar mais uma olhada aqui, vai. A rua diferente. Na minha rua, estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza do espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Eu precisaria rever as figuras de linguagem e tudo mais, né? Mas indo pro básico aqui, entendo que é a questão da mudança, né? A gente tem essa ilusão de que as coisas vão sempre continuar como elas são, né? A gente tem uma certa dificuldade de aceitar a mudança, né? Talvez uma pessoa mais jovem já tá acostumada, mas uma pessoa mais velha acho que gosta da rotina, gosta da nostalgia aqui, né? Tem um sentimento de nostalgia da rua dele, do poeta aqui, estar sendo mudada, né? De certa maneira as coisas estão mudando contra a sua vontade. Vamos ver mais um. Lagoa. Eu não vi o mar. Eu não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta, de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Eu não sei quanto a vocês, mas o mar me vem à tona as ondas, né? Aquilo que te desestabiliza, né? O mar, é difícil você ficar um pouco parado no mar, né? Você pode até deitar assim, mas vai vir uma onda ali e te dar um caixote, né? Não sei como é que vocês falam aí, né? Vai te dar um caldo. O mar ele vai te derrubar, você tem que estar toda hora meio que brigando com ele. E a lagoa não, né? A lagoa é de água doce, né? E ela é parada, geralmente, assim, tem. Então ela é grande, calma, né? Como ele disse, né? E tem essa chuva de cores também, que de repente, justamente por ela ser tão mais parada, dá pra você começar a perceber mais as cores, ter essa calmaria, essa paz. Interessante, pessoal. Será que eu tenho talento? Eu não sei. Vamos descobrir. Finalmente, temos aqui também Gregório de Matos, poemas selecionados. E aqui ele fala até edição vestibular. Acho engraçado isso, né, pessoal? Já faz tanto tempo que eu enfreitei esse monstro do vestibular, né? E
Pra mim, acho que na época, Gregório de Matos, todos esses poetas eram tidos como isso, o vestibular. Tem que me preparar, tem que entender porque eu tenho que passar na faculdade. E agora que eu não tenho que mais passar na faculdade, eu gostaria de entender melhor por que Gregório de Matos é tão grande poeta. E eu sei que eu estudei ele na escola, agora não me pergunte qual poema, como é que era a análise, por quê, eu vou realmente precisar rever. Interessante que a edição vestibular, no sentido que acho que ela é comentada, e é isso, né, pessoal? Eu acho que eu preciso molhar os pés na poesia, sem medo, e é um pouco da perspectiva pessoal, né? Entendo que talvez não tenha certo e errado, né? São perspectivas. E vamos ver então algum poema aqui do Gregório de Matos. Fingindo o poeta que acode pelas honras da cidade, entra a fazer justiça em seus moradores, signalando-lhes os vícios em que alguns deles se depravavam. Esse é o título. Décimas. Uma cidade tão nobre, uma gente tão honrada, veja-se um dia louvada, desde o mais rico ao mais pobre. Cada pessoa o seu cobre. Mas se o diabo me atiça, que indo a fazer-lhe justiça, algum saia a justiçar, não me poderão negar que por direito e por lei, esta é a justiça que manda el rei. O fidalgo de solar se dá por envergonhado de um tostão pedir emprestado, para o ventre sustentar. Diz que antes o quer furtar, por manter a negra honra, que passar pela desonra, de que lhe neguem talvez. Mas se o virdes nas galés, e aqui galés, ele fala condenação de remar nas galés, foi substituída depois pela pena de trabalhos forçados públicos, sentido que este aparece no texto. Com honras de vice-rei, esta é a justiça que manda el rei. A donzela embiocada, mal trajada e mal comida, antes quer na sua vida ter saia, quer ser honrada, a pública amancebada, por manter a negra honrinha, e se lhe sabe a vizinha, e lhe ouve a cleresia, dão com ela na enxovia e paga a pena da lei. Esta é a justiça que manda el rei. A casa com adorno, e o marido mal vestido, crede que este tal marido penteia monho de corno. Se disser pelo contorno que se sofre a Frei Tomás, por manter a honra o faz, esperai pela pancada que com carocha pintada de Angola há de ser vice-rei. Esta é a justiça que manda el rei. Bom, o poema é longo, acho que eu não vou conseguir ler ele inteiro e também tô com algumas dificuldades de compreensão. Acho que esse é um tipo de poema aqui que você tem que realmente sentar e usar o dicionário, apesar de que tem aqui as definições embaixo. É interessante que parece que ele tem um ritmo, né? Ele rima muito bem, ele tem uma linguagem bem rebuscada, mas me parece estar denunciando aqui, né, os vícios de cada pessoa, como diz no título, mas também dizendo que essa é a justiça da época, né? Então parece que tem um tom de denúncia aqui, o que é bem interessante, né? Eu gosto de críticas sociais e vinda de um poema, acho bem interessante. Bom, pessoal, esse foi o meu book haul, não foi unboxing dessa vez, né? Temos aqui essas duas sacolas que eu fui sacando os livros dela, mas eu queria saber de vocês já leram alguma dessas obras que eu tô mencionando aqui? Gostariam de ler algumas delas? O que acharam das minhas declamações poéticas? Coloquem nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos para ajudar o canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.